Novidade importante no Galo na busca por reforços. Atlético acerta sua primeira contratação para 2026. Vamos falar sobre Renan Lodge. Ele chega e Arana sai, é isso mesmo, tem informação. E Hulk no Fluminense. E Marcos Leonardo corre o risco de não ser inscrito no Campeonato Saudita. Será que dá para imaginá-lo jogando no futebol brasileiro? Por último, mas não menos importante, detalhes da saída do Rony, causando prejuízo ao Galo. Temas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro que fez proposta oficial por José Enamorado. Pelo menos é o que garante a imprensa colombiana. Atacante de 26 anos de idade, que joga tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda. Fez boa temporada com a camisa do Júnior Barranquilla. Temporada de 53 jogos, 11 gols e 7 assistências. Segundo a imprensa de lá, a oferta do Galo é de 3 milhões de dólares. Teria sido um jogador indicado pelo Sampaoli. Já o Atlético, ou melhor, já o Júnior Barranquilla pede 3 milhões e meio de dólares. Se a diferença for essa mesma, a tendência é que o atleta seja contratado muito em breve. Também de acordo com a imprensa colombiana, o Enamorado é um pedido específico de Jorge Sampaoli e chegaria para, por exemplo, substituir o Rony, que está a caminho do Santos. Posso contar para vocês que a operação entre Atlético e Santos está praticamente fechada, compra em definitivo, com o Atlético se livrando de um dos maiores salários do seu elenco. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Renan Lodge desembarcou nessa sexta-feira em Confins para realizar exames médicos e assinar contrato com o Galo por 5 temporadas. Quero falar agora sobre Rony, que causará prejuízo ao Galo. O atacante, que está bem perto de virar reforço do Santos, foi comprado por 6 milhões e meio de euros. E o Galo vazou nos últimos dias que o acordo com o Peixe deve girar na casa dos 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Importante contar que o Rony já está procurando casa para morar na Baixada Santista com autorização da diretoria do Atlético. Rony gostaria de continuar morando numa casa e não no apartamento. Até por isso, andou cogitando e buscando opções no Morro de Santa Terezinha, onde mora o Neymar. Mas ele foi avisado que por lá não dá para alugar casa, a única possibilidade seria comprar por conta do investimento alto. O Rony está buscando outras alternativas. Não se descarta a possibilidade dele morar no Guarujá, cidade vizinha a Santos. No Peixe ele vai reencontrar Alexandre Matos, que foi seu diretor de futebol no Palmeiras, além de Zé Rafael, Mike, entre outros. Só para completar, registrar que o Galo está no mercado em busca de reforços, mas também negociando atletas. Hulk e Guilherme Arana seguem nos planos do Fluminense. Qualquer novidade sobre o tema a gente conta para vocês, beleza? A última sobre o Rony. Rony é dono de um dos maiores salários do elenco do Atlético, cerca de 1 milhão e 600 mil reais por mês. No Santos, ele terá direito a vencimentos um pouco maiores. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. A Federação Saudita vai permitir a inscrição de atletas contratados com menos de 21 anos, como jogadores estrangeiros, somente para a temporada 2026-2027. A consequência é de que o Al Hilal, para o restante do Campeonato Saudita da atual temporada, que está na metade, o Al Hilal terá de tomar uma decisão, abrindo mão de um desses 3 jogadores que eu vou citar. Ou Marcos Leonardo, ou Darwin Núñez, ou João Cancelo. Detalhe importante, Darwin Núñez e João Cancelo foram 2 dos mais caros reforços da história do Al Hilal e do futebol saudita. Então, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo, mais uma vez, não ser inscrito no Campeonato Saudita, o que abriria uma brecha para ele deixar o clube. Se a gente voltar alguns meses no tempo, vamos lembrar que o Marcos Leonardo quase virou reforço do São Paulo em setembro do ano passado, desse ano, mais especificamente, quando o Marcos Leonardo seria excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Marcos Leonardo tinha na cabeça que precisava jogar para ter chance de ser convocado para a seleção brasileira, chegou a se acertar com o São Paulo na última hora. O Al Hilal roeu o acordo, afirmando ao atacante que ele poderia jogar no Campeonato Saudita porque medidas estavam sendo tomadas. E de fato o Marcos Leonardo conseguiu atuar até aqui no Campeonato Nacional. São 6 partidas e 6 gols. Os números do atacante brasileiro são bem positivos na atual temporada. São 13 participações em jogos, com 10 gols marcados. Ele tem números melhores, por exemplo, do que o Darwin Núñez, atacante uruguaio, contratado a peso de ouro do Liverpool. O Darwin tem 12 jogos e 5 gols. Se o Marcos Leonardo for o preterido dessa escolha dos 3 atletas,
Marcos Leonardo pode buscar espaço em outro clube brasileiro, ainda que seja por empréstimo até a metade do ano. E não vão faltar interessados. Dá para contar que o Flamengo, que quer um centroavante com mobilidade, vê no Marcos Leonardo alguém com excelentes características. O São Paulo, por ter o Marcos Leonardo como torcedor tricolor, pode também tentar uma nova investida, mas essa situação só será definida a partir da escolha do Al Hilal em relação aos dois estrangeiros que ainda podem ser inscritos. O que você pensa sobre o Marcos Leonardo? Cabia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau. Vamos começar falando aí sobre o Renan Lodge. Vamos aproveitar? Primeira vez eu vi essa notícia com o Vene Casagrande, o Frossato também trouxe. Aí tá aí, ó. Renan Lodge está a caminho do Atlético. O lateral está livre no mercado e vai assinar por 5 anos com o Galo. Os advogados já trocam as minutas de contrato. O jogador de 27 anos retorna ao futebol brasileiro, onde não atua desde 2019, quando deixou o Atlético Paranaense. As 2 últimas temporadas atuou pelo Al Hilal. Então tá aí o jogador. Aí, vamos lá. Tá aqui, ó. Fabrício Romano. Renan Lodge, aí a gente coloca aqui para traduzir, acertou sua ida ao Atlético Mineiro com um contrato de 5 anos, acordo fechado. E o Fabrício Romano é o melhor com relação ao mercado de transferência. O cara tem 26 milhões de seguidores, é impressionante. Aí falou da Roma, que não tentou a contratação dele e tudo, tá aí o Renan Lodge. Se a gente pegar o Transfermarkt, gente, ele tá avaliado em 12 milhões de euros. A gente tá contratando um jogador avaliado em 12 milhões de euros, né? Então assim, tem 27 anos, 1,73, jogou em vários clubes aí. Passou aí pelo Atlético de Madrid, jogou bem por lá, Nottingham Forest, Olympique de Marseille, Al Hilal, né? Foi comprado, por exemplo, pelo Al Hilal por 23 milhões de euros. Não é pouca coisa não, irmão. Já tinha sido comprado antes aqui pelo Olympique de Marseille por 20 milhões de euros. Então não estamos falando de qualquer um. Vi gente aí desmerecendo, querendo falar que, não é isso tudo, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda. É sim, uma grande contratação. É sim, o Atlético fez uma reposição ao Arana, que nós já vamos falar agora, né, sobre isso, se caso aí de fato o Arana sair, uma reposição muito à altura, inclusive com valor de mercado, por exemplo. E aí, informação de bastidor importante é o seguinte, tanto o Sampaoli foi decisivo na chegada do Renan Lodge, que tá livre no mercado, né, e só explicando, ele tá livre porque ele conseguiu uma rescisão unilateral lá com o Al Hilal, porque ele não foi inscrito lá no campeonato, ia ficar meio que escanteado, parado, e aí ele conseguiu uma rescisão, mas vai ter julgamento agora no início do próximo ano, tá? Fevereiro, março, vai ter um julgamento na FIFA, aí a gente tem que torcer para essa rescisão unilateral seguir, né? Porque senão pode dar algum problema aí, não sei qual, nós vamos buscar isso, mas pode dar algum problema futuro, espero que não, espero que tudo se mantenha. Então, o Sampaoli quanto o próprio Paulo Brax foram importantes, ó, o Paulo Brax aqui. O homem começou, meu amigo, o homem já começou a contratar e começou bem, tá? Paulo Brax que esteve pessoalmente aí com o Renan Lodge, empresário e tudo, para acertar essa contratação, acertou. E a primeira contratação do Galo, não acho que é um presente de Natal, até o Igor Tepp postou, e hoje ele meio que postou lá confirmando, né, trazendo o tweet dele com presente de Natal e tudo. Eu não acho que é um presente de Natal, mas é uma contratação muito top, é sim uma ótima contratação, né? Mas não é aquele presente, aquela contratação midiática. Não, mas também eu acho que é uma contratação assim, não é um presente, mas é uma ótima, né? Eu acho que acertaram em cheio. E nós vamos falar sobre a Arana, porque pra mim o maior acerto, além da qualidade do Renan Lodge, é você perder um ídolo, perder um grande nome ainda e repor a altura talvez até melhor. Nós vamos falar sobre isso antes. Bom, vamos lá, trazendo informação sobre Guilherme Arana, meu amigo Gabriel Amaral, o próprio Tanaka, todo mundo informando aí que o Fluminense tem interesse, o Fluminense já negocia com o Guilherme Arana, já tem uma proposta, tá? E o Tanaka trouxe aqui que mesmo se ele não for para o Fluminense, ele deverá deixar o Atlético, e tem o top 3 maiores salários do futebol brasileiro, né? Tem um salário alto aí, o Guilherme Arana, tá? E o Guilherme Arana, você vê, o Renan Lodge estava avaliado em 12 milhões de euros, a Arana em 7, né? A idade é praticamente a mesma, 28, 27, né? Então o Atlético tá repondo muito bem, tá? A saída do Arana, possível saída do Arana, a gente não pode cravar, porque é uma informação de que o Fluminense negocia com o Guilherme Arana, tenta contratar o Atlético, eu espero, né, que não venda barato o Guilherme Arana, querendo ou não, ele ainda tem mais 2 anos de contrato, né, porque o Atlético muitas vezes é assim, o cara quer sair, aí vai lá e vende por valores bem baixos, e eu acho que o Arana é um jogador pra gente fazer um dinheiro aí, pra poder investir em outros atletas, né?
Então tá aí, gente. Guilherme Arana, interesse do Fluminense, mas se o Fluminense não conseguir acertar com o Galo aí os valores e o próprio Fluminense com o jogador, porque também tem um salário alto, né? Aí outro clube deverá, o Atlético, o empresário vai buscar algum clube aí pro Guilherme Arana, até porque tem uma outra notícia que eu vou trazer sobre isso. Vou até trazer de uma vez aqui, só por alto mesmo, tá? Depois a gente fala mais sobre isso, mas tá na tela, ó. Além de Renan Lodge, Atlético está próximo de fechar com o Juninho Capixaba, informação da 98. Ou seja, mesmo vindo o Renan Lodge, com a saída, né, se caso o Guilherme Arana sair, o Atlético ainda assim deverá contratar o Juninho Capixaba. O lado esquerdo, lateral esquerdo, tá resolvido, né? A lateral ainda tem o Pacini lá na base e tudo. Então o lado esquerdo agora chega, já tá bom, né? Agora vamos pensar em outras posições, que o lado esquerdo do Atlético já está ótimo com o Renan Lodge e a possível chegada de Juninho Capixaba, mas depois nós vamos falar sobre isso, porque envolve outros jogadores aí na negociação, o próprio Patrick Silva, aí eu não sei se é uma boa ou não, mas enfim. O que você achou aí, Guilherme Arana, que não fez uma boa temporada, né? Não fez uma temporada tão boa e vem caindo de produção, talvez muitos anos no clube e tudo, né? Enfim, tudo isso pode. Eu acho que o Novos Ares vai fazer bem pro Arana e pro próprio Atlético. Você vê que o Sampaoli já não conta tanto assim. O Arana já não é indispensável pro Sampaoli como era lá, né, em 2020 e tudo. Agora não. Então, tá aí a informação. Tanto é que o Sampaoli foi muito decisivo e importante também em convencer, né? No convencimento ao Renan Lodge. Isso mostra que para ele o Arana também já não faz mais parte, já não é mais aquele jogador indispensável. Então, Renan Lodge chegando, o Arana saindo possivelmente. O que você acha? Comenta aí, vamos falar sobre Hulk. Mas antes, cara, vamos lá, vamos trazer então a informação sobre o nosso querido Hulk, né? A informação aí do meu amigo Vitor Lessa, falando, o Fluminense tem interesse em abrir conversa para contratar o atacante Hulk. Aí ele fala, não se trata de uma negociação fácil, o jogador tem um alto salário, não está em desespero para sair do Atlético. Teve informação também que o Fluminense teria se assustado com os valores. Agora, a grande questão, gente, do Hulk é o seguinte, tudo bem. Eu não queria ver o Hulk deixando o Atlético para jogar no futebol brasileiro. Eu não queria, tá? No Fluminense e tudo, eu não queria. Né? Aí tem a questão salarial aí, não só salarial, né? O custo mensal, porque salário e outras questões aí, cerca de 3 milhões por mês, segundo o Tanaka. Mas o Tanaka já trouxe a informação que o Hulk não vai sair para outro clube brasileiro, que ele chegou para o empresário dele e falou, olha, não precisa conversar, aceitar negociação com clubes brasileiros. Se for para ficar no Brasil, eu vou ficar no Galo, ok? Se for para ficar no Brasil, eu vou ficar no Atlético. Agora, se o clube achar e a gente tiver uma proposta, por exemplo, da MLS e tudo, futebol lá dos Estados Unidos, aí beleza, a gente senta, conversa e negocia. Agora, se for para ficar no Brasil, eu vou ficar no Galo, é a informação do Tanaka. Então, o Fluminense tem interesse, mas o próprio Vitor Lessa já disse que é uma negociação difícil, custo alto, tem que ver o desejo do jogador, que ainda ele não trouxe ainda essa informação, mas a do Tanaka é que ele não tem interesse em jogar em clubes brasileiros, a não ser, obviamente, o Galo, tá bom? Então tá aí, o que você acha, Hulk? No Fluminense, você queria... Tem muita gente que acha que o Hulk tem que sair do Galo, mas ir para outro clube brasileiro, você ia achar uma boa ou não? Comenta aí, deixa nos comentários, deixa o like no vídeo antes de sair, curte o vídeo, curtinho, informativo para você, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Hoje, 8 horas, 20 horas, eu e Tanaka estaremos ao vivo para trazer notícia para você aqui, tá bom? Notícias quentíssimas. Tanaka tá o dia todo apurando aí. Então nós vamos fazer uma live com muita informação às 20 horas. Então fique ligado, tá bom, gente? Tamo junto, um abraço a todos, fiquem com Deus. E ó, o homem começou, hein? O homem começou, meu amigo. Agora eu quero ver. Segura o homem, hein? O que você acha? Deixa nos comentários. Tamo junto, um abraço, tchau, fui, valeu!